Muita gente já ouviu falar da depressão, mas pouca gente sabe exatamente o que é esta doença ou que existem diversas formas de depressão. E menos gente ainda sabe o que é a depressão bipolar. Se você não sabe o que é, não deixe de assistir a este vídeo, porque existem tratamentos específicos para cada tipo de depressão, inclusive para a depressão bipolar. Diferente da depressão unipolar, que é a mais conhecida, a depressão bipolar é parte de uma condição mais ampla, chamada de transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma condição mental crônica caracterizada por alterações de humor radicais sem explicação aparente. Essa oscilação de humor pode ser repentina e varia da mania, quando os pacientes se sentem eufóricos, agitados ou irritados, para a depressão, quando se sentem muito tristes e sem esperança. Estes altos e baixos são chamados de episódios e variam em frequência e duração. A depressão bipolar se refere exatamente à fase depressiva do transtorno bipolar e costuma ser de difícil diagnóstico, tanto por ser pouco conhecida, quanto pela confusão dos seus sintomas com os de outros tipos de depressão. Alguns pacientes levam até 10 anos para descobrir o problema. Quando apresentam sintomas, as fases de depressão bipolar afetam os pacientes mais comumente que os sintomas maníacos. Os sintomas da depressão bipolar podem incluir tristeza profunda, apatia, isolamento social, insônia, fadiga, perda de peso, dificuldade de concentração, baixa autoestima, pensamentos recorrentes de morte e tentativa de suicídio. Tais sintomas costumam surgir entre os 15 e os 25 anos de idade, mas podem se manifestar em qualquer fase da vida, trazendo graves prejuízos no trabalho, aos estudos, à família e à vida social. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, além de ser mais comum do que se imagina, a depressão bipolar é a doença mental que mais causa mortes por suicídio. Segundo os dados disponíveis, cerca de 2,2% dos brasileiros têm a doença e destes, 15% acabam tirando a própria vida. Considerando a gravidade do problema, é muito importante destacar que, embora não tenha cura, a depressão bipolar pode ser tratada. Mas é fundamental ter em mente que o tratamento não é o mesmo de outros tipos de depressão. Tratar a depressão bipolar com antidepressivos, por exemplo, pode acentuar os sintomas maníacos. O histórico do paciente é decisivo para o diagnóstico correto. Episódios prévios de alterações de humor, episódios atuais ou passados de depressão, sintomas depressivos antes dos 25 anos, histórico familiar de perturbação do humor ou suicídio e ausência de resposta ao tratamento com antidepressivos podem alertar para o diagnóstico da depressão bipolar. Saiba mais em www.estanahoradefalar.com.br e fique atento. A depressão bipolar é um distúrbio grave, mas tem tratamento.